Boa tarde, pessoal. Eu sou Cláudia Regina, do canal Pitadinha do Evangelho. E hoje eu vou gravar mais um vídeo. Vamos louvar o Senhor hoje com o hino 11 da harpa cristã. O cristão e avante. O cristão e avante, por Jesus e sua igreja lutar. Com a palavra essa espada flamante, vamos, irmãos, pelejar. O cristão sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, avante, boa nova aos perdidos levar, por cidades e vilas adiante, salvação vamos nós proclamar. O cristão sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, avante, pois a aurora já vemos raiar, desse dia em que Cristo triunfante neste mundo há de sempre reinar. O cristão sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus trabalhar. Ó cristão, avante, vexalários da fé vamos ser, e a vanguarda do exército brilhante, que gloriosa vitória de ter. O cristão sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, avante, que com a coragem sem nada temer, com Jesus divinal comandante, nós havemos, irmãos, de vencer. O cristão sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Desculpa aí, irmãos, por alguns erros, mas é porque esse hino tem muito pouco tempo que eu aprendi, tá? Agora, irmãos, vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 a seguir, que traz o título: A queda do homem. Ora, a serpente era ardilosa, mais do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A palavra ardilosa, tal como se utiliza aqui, não é negativo, e sim positivo. Tudo que Deus fez antes da queda era positivo. Descreve qualidades como a rapidez de visão, de movimento, a atividade do instinto de autopreservação e, pelo que parece, a adaptação inteligente ao seu ambiente. A qual disse a mulher: não é uma fábula. A serpente, antes da queda, tinha a capacidade limitada de conversar. A Eva não surpreendeu que lhe falasse. E assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente, pelo visto, emprestou suas faculdades a Satanás, embora não seja mencionado o maligno. Dito isso, Satanás falou através da serpente, pôs em dúvida a palavra de Deus. Versículo 21. E a mulher respondeu à serpente: declara que Satanás dirigiu seu ataque contra Eva, em lugar de Adão. Usou Eva só como um meio para chegar a Adão.
Do fruto das árvores do jardim podereis comer. A prova de nossos primeiros pais foi ordenada por Deus, porque o período da prova seria essencial para o desenvolvimento espiritual e a autodeterminação deles. Mas como Deus não quis que eles fossem tentados para a sua própria queda, ele não admitiu que Satanás os tentasse de uma forma que superasse a capacidade humana deles. Os que são tentados, portanto, podem resistir ao tentador. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva citou o que o Senhor havia dito a respeito da proibição, mas logo adicionou, nem nele tocareis. 4. Então a serpente disse à mulher, não morrereis. Declara uma pura e simples negação da palavra de Deus. Como Deus tinha pregado para Adão, Satanás prega para Eva. Jesus chamou Satanás de mentiroso, e provável que se referisse a este mesmo momento. Se encontra lá em João 8,44. Versículo 5. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerem, serão abertos os vossos olhos. Sugere o lucro com a mais alta sabedoria. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Com efeito, ela disse, você será Elohim. Foi uma promessa de divindade. Deus é onisciente, no sentido de que seu conhecimento do mal é profundo, mas não por experiência pessoal, por sua própria natureza. Ele está totalmente separado de tudo que é mal. Já o conhecimento do que Adão e Eva aprenderia seria por degradação moral, que provocaria a destruição, embora seja correto desejar ser como Deus. Isto, porém, só será bom se for da maneira correta, que é por meio da fé em Cristo e do que ele fez na cruz por nós. Versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Apresenta a cobiça dos olhos, que era agradável aos olhos, a cobiça da carne. É uma árvore desejável para alcançar a sabedoria da vida. Tomou do seu fruto e comeu, constituiu a queda, e deu também ao seu marido, o qual comeu com ela. Refere-se ao fato de que, pelo visto, Adão foi observador de todos os seres, de todos esses procedimentos. Alguns afirmam que ele comeu do fruto proibido, oferecido a ele por amor a ela. Entretanto, ninguém peca por amor. Eva foi seduzida à tentação pelo engano, mas Adão não foi enganado. Ele caiu por causa da incredulidade, simplesmente não acreditou no que Deus havia dito a respeito da situação. Contraste o versículo 6 com Lucas 4, versículo 1 ao 13. Ambos apresentam as três tentações, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. O primeiro homem cai, o segundo homem conquista. Versículo 7. Então foram abertos seus olhos, os olhos de ambos. Refere-se à consciência de culpa, como consequência de seu pecado. E conheceram que estavam nus. Refere-se ao fato de que tinha perdido a envolvente luz da pureza, que anteriormente tinha revestido seu corpo. Então cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Os pecadores se vestem de moralidades, sacramentos e cerimônias religiosas que são como avental de folhas de figueira de Adão, sem valor algum. 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim ao ar do dia. A voz do Senhor, que antes tinha sido um grato som, é agora um terrível som por causa do pecado. Não que a voz do Senhor tenha mudado, pois a mesma não muda. Era a mesma voz que eles tinham ouvido desde sua criação. Ele não tinha mudado. Eram eles que tinham mudado. E se esconderam, o homem e sua mulher, da presença do Senhor. Deus entre as árvores do jardim. Aqui está o amanhecer de uma outra era na história da humanidade. O olho de uma consciência culpada está aberto agora pela primeira vez. E Deus é o universo,
aparecem novas e terríveis formas. Versículo 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse: Onde estás? E esta é a primeira pergunta no Antigo Testamento: Onde estás? E a primeira pergunta no Novo Testamento, Mateus 2:2. No Antigo Testamento, Deus procura o pecador. No Novo Testamento, o pecador procura Deus. 10. E ele, Adão, respondeu: Ouvi tua voz, sou lá no jardim e tive medo. O medo é a primeira reação do homem caído. A consciência dos efeitos do pecado de Adão é mais clara que o próprio sentido do pecado em si, porque estava nu e me escondi. Ele estava nu como que exposto ao julgamento de Deus, devido ao pecado que deve ser julgado. Ele tratou de ocultar-se de Deus. Da mesma forma, milhões de pessoas fazem isso, mas nunca com algum êxito. Deus queria que Adão soubesse que quem se esconde dele nunca se oculta dele, e o que foge dele nunca pode escapar dele. 11. E Deus lhe disse: Quem te disse que estavas nu? Levanta a mente de Adão dos efeitos ao pecado que os tinha causado. Sempre que o homem sente dor só pelos resultados da sua ação, não há arrependimento depois e o desejo de voltar para a presença divina. Comeste tu da árvores que eu te ordenei que não comesses? A forma como esta pergunta é formada elimina o pretexto da ignorância e também assinala o fato de que o pecado culminou em violação direta da proibição divina. 12. E o homem respondeu: A mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Adão primeiro culpou Deus, depois culpou Eva. Ele recapitula a história como se, em sua opinião, aquilo se tratasse de uma questão de rotina que o obrigou a agir como tinha feito. O homem sempre fez isso desde então. 13. Então o Senhor Deus disse à mulher: O que tens feito? As duas perguntam: Onde estás? E o que tens feito? Engloba o problema humano. E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Apresenta Eva culpada à serpente, em certo sentido. Eva culpou também Deus, simplesmente porque Deus tinha criado a serpente. Amém. Paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 10 da harpa cristã. Eu te louvo. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono és os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22, em diante. A expulsão do jardim. E disse então o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O Senhor conhecia a maldade, não por experiência pessoal, mas sim por através
de sua onisciência. O homem passa a conhecer a maldade ao chegar a ser mal, o que é a fonte de toda dor no mundo. O pronome nós significa a deidade, Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. Agora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Imaginemos já o pior, ter um Adolf Hitler vivo para sempre. Misericórdia. 23. O Senhor Deus então lançou-o para fora do jardim do Éden, para que lavrasse a terra de que fora tomado. Refere-se a um lugar de trabalho duro e não a um lugar de tortura. 24. E havendo Deus, pois, lançado fora o homem, implica a ideia de uso de força e de desgosto. Pôs querubins ao oriente do jardim. Esses querubins manifestaram a santidade de Deus que o homem já tinha perdido. E uma espada acesa que se revolvia a todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. A espada acesa era um emblema da glória divina em sua atitude para com o pecado. Amém.